Sociologia, módulo 5. Neste módulo, nós vamos estar comentando aqui o plano de estudo do módulo 5. Só para vocês terem uma ideia, o que vocês poderão comentar em cada questão. A primeira questão aí, subdesenvolvimento, etapa ou permanência? Expresse seu próprio pensamento. Então, o que eu quero que o aluno faça aqui? Então, você vai expor sua opinião. Se você acha que o subdesenvolvimento é uma etapa ou permanência. Eu costumo dizer aqui que os otimistas vão destacar a etapa. O país é subdesenvolvido hoje, mas um dia pode ser desenvolvido. Por outro lado, os pessimistas ou realistas, não se sabe ao certo, né? Vão falar que é permanência. O país é subdesenvolvido hoje e continuará subdesenvolvido. Os países desenvolvidos, geralmente, eles exaltam a permanência. Por quê? Para eles, é importante que continuemos subdesenvolvidos para eles continuarem explorando. Então, permanência já é defendido para lá nos países desenvolvidos. São indicadores de subdesenvolvimento, exceto. Então, para quem já fez geografia, fica mais fácil. Para quem não fez, vou passar uma noção muito rápida aqui. Aqui para vocês terem algumas ideias dos indicadores de subdesenvolvimento. Na questão lá, vocês vão marcar a única que não é característica do subdesenvolvido. Então, observe aqui embaixo que a Uganda, ela representa um país subdesenvolvido. Nos países subdesenvolvidos, a natalidade é alta, a taxa de mortalidade também é alta e o crescimento vegetativo é alto. O que é o crescimento vegetativo? De uma maneira bem simples, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E olha lá o Japão, tudo é baixo, nasce pouco, morre pouco e cresce pouco. A Uganda, nasce muito, morre muito e cresce muito. Natalidade alta, mortalidade alta, crescimento vegetativo alto. No que se refere à questão da fator idade, nós vamos classificar jovem de 0 a 19 aos 19 anos, de 20 a 59 adultos e acima de 60 idosos. De uma maneira bem simples, o país subdesenvolvido tem bastante jovens. Observe que a base da pirâmide é larga e ela vai se estreitando ao topo. O desenvolvido tem mais adulto. Então, ter predomínio de jovem, não esqueça, é a característica do subdesenvolvido. Com relação à expectativa de vida, que nada mais é do que a esperança média de vida, é a duração média de vida do habitante. Observe que a Etiópia, que é um país subdesenvolvido da África, a expectativa de vida é baixa, tanto para homens como para as mulheres. No Japão, a expectativa de vida é maior. Então, no que se refere à expectativa de vida, já inverte. A expectativa de vida é alta nos países desenvolvidos e baixa nos países subdesenvolvidos. Isso é óbvio, porque no subdesenvolvido as condições são ruins. Então, não tem rede de esgoto, alimentação inadequada, enfim. Vários fatores contribuem para que a expectativa de vida seja baixa nos países subdesenvolvidos. Eu peço para vocês fazerem um resumo sobre a origem do subdesenvolvimento. O que vocês vão destacar aí? Primeiro, que a origem do subdesenvolvimento, elas podem ser localizadas em sua antiga condição de colônia das nações europeias, a partir do século XVI. Então, foi quando as nações europeias vinham para a América, principalmente no século XVI, com o intuito de explorar.
Então, a origem do subdesenvolvimento, a gente pode afirmar que começa aí, porque nós somos países periféricos. Nós fomos colônias, fomos explorados desde o início do século XVI. Existem dois tipos de colônias: colônias de povoamento e colônias de exploração. Vamos fazer um paralelo rapidinho entre as duas. Então, primeiro, as colônias de povoamento formaram-se a partir de áreas ocupadas por levas de desempregados e, sobretudo, por pessoas submetidas a perseguições religiosas. Então, na Europa, os protestantes sendo perseguidos, eles vieram aqui para os Estados Unidos, as antigas 13 colônias, que os atuais Estados Unidos e Canadá. Então eles vieram para cá com o intuito de povoar. Então por isso que é colônia de povoamento. E vamos observar agora mesmo que a posição geográfica da Europa, o clima é parecido, é idêntico ao dos Estados Unidos. Então eles foram com o intuito de morar, porque o clima era idêntico e também devido a essas perseguições sofridas pelos protestantes. Observe aqui, a Europa está aqui, Estados Unidos lá, então predomina climas temperados, então o clima é semelhante. Então eles foram com o intuito de explorar, de povoar, aliás. A América Latina, a gente vai ver que é tropical, né? Então eles vieram com o intuito de explorar. Explorar o quê? Vamos ver logo após. Então, a colônia de exploração, então, como o próprio nome diz, eles vieram com o intuito de explorar. Explorar o quê? Na América Latina, por exemplo, havia muitos metais preciosos, como ouro e prata, né? E mais tarde eles vieram com a intenção de também explorar os produtos tropicais. Esse tipo de exploração é conhecido como plantation. Escreve plantation, mas pronuncia-se plantation, que na verdade é uma monocultura, quer dizer, cultivo de um só produto para exportação. Típicas de colônia de exploração. No Brasil nós tivemos o pau-brasil, cana-de-açúcar e, no caso de minério, o ouro. Nas Antilhas, fumo e cana-de-açúcar. No Peru e no México, ouro e prata. Bom, então, resumindo, então, colônia de exploração é isso. Eles vieram para a América, no caso da América aqui, América Latina, com o intuito de explorar. Explorar o quê? Os metais preciosos e os produtos tropicais. E lá na anglo-saxônica, colônia de povoamento, porque os europeus foram para lá, nos Estados Unidos e Canadá, com a intenção de povoar. Eu coloquei aqui uma tabela com um paralelo entre a colônia de exploração e colônia de povoamento. Ao responder o exercício, é importante entender bem esse paralelo aqui. Observe as colunas. Colônia de exploração, predominou o latifúndio. O que quer dizer isso? A grande propriedade. Colônia de povoamento, a pequena propriedade. Observe aqui que já foi mais justo, quer dizer, cada um já tinha sua pequena propriedade. Aqui predominou a monocultura, cultivo de um só produto. Lá, policultura, cultivo de vários produtos. Na colônia de exploração, trabalho compulsório, escravidão e servidão indígena. Lá, trabalho livre e servidão por contrato. Aqui, na colônia de exploração, a produção para o mercado externo. Eu sempre brinco, produzir para os outros. Lá, mercado interno. Aqui, o pacto colonial, quer dizer, só podia atender aos interesses de Portugal. E lá, a liberdade econômica. Então, observe bem então, esse paralelo, observe no exercício. Essas duas colunas, colônia de exploração, vejam as características, e colônia de povoamento, vejam as características. Comente a afirmação. O grande crescimento demográfico é consequência e não causa do subdesenvolvimento. Então, na verdade, isso aí é o famoso dilema. Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha?
O que muitos falam que é consequência, o autor fala que é causa. Então, na verdade, para ele, a eliminação do subdesenvolvimento é que contribuirá para que a população cresça menos. Então, é uma coisa bem óbvia, porque num país desenvolvido, a população tem um nível de vida bom. Então, o casal já há um planejamento familiar. Então, a tendência é ter menos filhos. Por que a renda per capita não é um indicador seguro do desenvolvimento? É uma outra questão aí. Lembrar que renda per capita é uma média. Então, por ser uma média, ela esconde várias disparidades. O que é disparidades? Ela esconde várias desigualdades. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula. Eu brinco com o aluno, ele tem R$ 200 no bolso, eu tenho 2. Qual que é a média? 200 mais 2, 202. Dividido por 2, 101. Portanto, eu estava com apenas R$ 2 no bolso e o aluno 200. A média foi igual para todo mundo, 101. É isso que acontece com a renda per capita. Às vezes a gente vê lá no livro, renda per capita de tal país, US$15.000. Mas nem todo mundo ganha US$15.000. Porque a renda está na mão de poucos. Na hora de fazer a média, parece que está todo mundo bem. Nos países produtores de petróleo no Oriente Médio é mais ou menos assim. Quais as causas da transferência de trabalhadores do campo para as cidades? Escreva sobre cada uma delas. Bom, a bem da verdade, as causas são várias. Vamos destacar algumas aqui. Então, a mecanização da produção agrícola. Então, a gente sabe que hoje a máquina ela faz serviço de muitas pessoas. Então, ela libera mão de obra para a cidade. Então, as pessoas acabam fazendo parte do êxodo rural. Por quê? Não tem serviço no campo, tem que vir para a cidade. A outra, a busca de empregos com boa remuneração na zona urbana. Então, há aquela esperança de conseguir serviço na cidade, né? Então, deixa o campo e vem em busca de melhores condições na cidade. A qualidade de ensino. As pessoas deixam a zona rural para estudar também. Em busca de melhores saúdes, enfim. A concentração da propriedade também seria um outro exemplo. Eu sempre cito a música Meu Reino Encantado. É uma música antiga, né? O que a música fala? Ela fala do pequeno produtor que vendeu um sítio para o criador de gado. Então, ela está falando da concentração fundiária. O que é concentração fundiária? A concentração da terra. Ao invés de haver uma reforma agrária, quer dizer, ao invés de haver uma distribuição de terras, está havendo uma concentração da terra. O pequeno vendendo para o grande. Outra questão. Partindo do conceito de crescimento econômico e desenvolvimento não são sinônimos, comente a seguinte frase. Brasil, país subdesenvolvido, porém industrializado. Imagine que você vai fazer uma redação para o vestibular cujo título é esse. Brasil, país subdesenvolvido, porém industrializado. Bom, vocês podem aproveitar a própria pergunta lá. Crescimento econômico e desenvolvimento não são sinônimos. Crescer não significa desenvolver. O Brasil é a sexta potência do mundo. Ele é desenvolvido? Não. O Brasil é industrializado. Ele é desenvolvido? Não. Vamos entender por quê. O desenvolvimento é um processo mais amplo do que o mero crescimento. Ele consiste na transformação qualitativa da sociedade, na mudança de suas características. O que quer dizer com isso? Que o desenvolvimento subentende um crescimento na qualidade de vida. Não adianta crescer em quantidade, se não crescer em qualidade. Não adianta ser a sexta potência do mundo. Pode ser a segunda potência do mundo, mas se continuar com desigualdade, continuará subdesenvolvido. Então, ao elaborar a questão,
É importante destacar isso, que crescimento econômico e desenvolvimento não são sinônimos. Crescer não significa desenvolver. Para que haja desenvolvimento, não pode haver desigualdade social. Eu sempre brinco, a gente não poderia cantar o Chimbombom, aquela música, né? O rico mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Enquanto a gente canta essa música, a gente continuará sendo subdesenvolvido. O que é educação assistemática e sistemática? Dê exemplos. Então, educação assistemática é a que ocorre no dia a dia. Você aprende conversando com os amigos, assistindo uma palestra, assistindo televisão, enfim. É educação realizada em qualquer plano, sem local ou hora determinada. É a educação do dia a dia. A educação sistemática, vocês vão ter que afirmar que é a educação formal. É aquela que é dada na escola. Uma maneira seletiva de educação. Então, a diferença básica é essa. A sistemática é dada na escola, é formal, e a assistemática é a educação do dia a dia. Bom, as referências bibliográficas, no caso aí, o livro que a gente trabalha em sala de aula do Pércio Santos.